Olá, tudo bem? Bem-vindos à unidade 3 do curso Introdução aos Estudos da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Nessa unidade, a temática abordada será o alfabeto manual. Iremos aprofundar o seu funcionamento e esclarecer em quais contextos devemos estar utilizando. Por exemplo, quando eu encontro um amigo e faço uma soletração, é aí que eu vou usar o alfabeto manual? Não, o alfabeto manual ele tem um objetivo mais específico. Vou usá-lo no momento em que eu vou dizer o nome, por exemplo, o meu nome, Guilherme. Sim, quando eu vou usar para identificar uma pessoa, nomear uma pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa surda se encontra com um ouvinte e precisa saber, por exemplo, o endereço da casa de um amigo. Então, portanto, o endereço é soletrado, então utiliza do alfabeto manual. Então, somente para nomear pessoas, para saber algum endereço? Não, mas eu uso também para identificar, por exemplo, uma cidade. Então, por exemplo, o surdo não sabe o nome da cidade, o sinal da cidade. Então, ele soletra, por exemplo, este sinal. Às vezes a pessoa não conhece qual é a cidade, então é necessário que faça a soletração. Então, fez a sinalização e aí faz a soletração. Campinas. Aí, numa próxima oportunidade, esse sinal vai estar memorizado. Então, ele vai identificar, sinal é da cidade de Campinas. Outro momento que ele vai utilizar. Por exemplo, aonde você estuda? Eu estudo aonde? Numa universidade. Por exemplo, eu sou professor da universidade essa daqui. Mas qual é a universidade? A Universidade Federal de São Carlos. Então, fica memorizado o sinal, o UFSCar. Sim, esse é o sinal da UFSCar. Aí a pessoa memoriza e não esquece. É só lembrar então que a soletração não é utilizada para conversação, somente nesses pontos indicados. Agora eu vou pedir então para vocês aproveitar o momento e treinar a soletração. Isso, vocês vão treinar. Vamos lá? O menino caiu da árvore. O menino caiu da árvore. Agora que vocês já treinaram a soletração com o alfabeto manual, daremos início a um próximo assunto, que é a questão dos números. Como que eu utilizo o número na língua de sinais? Temos 3 categorias, a qual daremos início agora. Temos a categoria dos números cardinais, a categoria dos números ordinais e a categoria dos números em que eu utilizo para especificar a quantidade. Cada categoria tem uma diferença e é principalmente com relação ao movimento e à configuração de mão. A partir de agora, então, daremos início a essas categorias, iniciando com os números cardinais. Iniciaremos agora, então, com os números cardinais e as formas de como utilizá-los. Então, nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esses são os números cardinais. Mas como que eu vou utilizá-lo no contexto? Como que eu vou utilizar os números cardinais no meu dia a dia? Você vai utilizar principalmente para identificar uma placa de carro, para falar do número de uma casa, o número do seu WhatsApp, como por exemplo, o número da minha casa é o número 329. Placas de carro também é sempre utilizada, número de telefone, do RG, do CPF. Então, são exemplos onde a gente mais utiliza os números cardinais.
Agora daremos início aos números ordinais. Eles são parecidos com os cardinais. Entretanto, os números cardinais, eles não apresentam movimento. Já os ordinais possuem um movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, é dessa forma que eu represento. Darei um exemplo. Fui aprovado no concurso em segundo lugar. Moro no quarto andar. Perceberam? Então, quando se trata dos números ordinais, há a movimentação da mão, quando se tratam dos números ordinais. Quando estou me referindo aos números cardinais, não há movimento. Percebam, então, a diferença. É importante que vocês compreendam a questão do movimento e da configuração de mão. Agora daremos início à quantidade. E como que eu represento a quantidade? Tem uma pequena diferença no posicionamento da mão do número 1 ao número 4. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4. Então, do 1 ao 4 tem esse posicionamento. Do 5 em diante, continuam os mesmos posicionamentos. Então, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês perceberam? Então, quando eu estou relacionando a quantidade, o número fica diferente dos números ordinais e dos números cardinais. Então, prestem atenção. Quando estou me referindo a este número, essa posição, eu estou falando então dos números cardinais. Quando está nessa configuração, se refere ao número que identifica as quantidades. Perceberam essa diferença? É a configuração de mão que é muito importante você ter essa percepção, quando é o posicionamento da mesma. Outro exemplo. Eu quero comprar 10 bananas. Olha, eu levanto todos os dias às 10 horas da manhã. Perceberam, então, o exemplo, como é diferente? Portanto, percebam sempre quando eu utilizo o número referente a quantidades. Agora, irei dar 3 exemplos utilizando os numerais cardinais, os numerais ordinais e os numerais referentes à quantidade. Vamos lá? O primeiro, então. A minha casa é de número 13. Moro no terceiro andar. Tenho 3 gatos. Notaram? 13, terceiro e 3. Então, vocês aprenderam o alfabeto manual, a soletração dos números e das letras. É de extrema importância para o início, de uma comunicação em língua de sinais. É importante que se faça o treino diário das letras e dos números. A partir do momento que você encontrar um surdo, você estabelecer uma comunicação, é importante que você saiba. Esse é o mínimo, para uma conversa, para iniciar um diálogo. E ao se dirigir ao surdo, você tem que fazer um toque no seu ombro. Sim, é esse toque que estabelece uma comunicação. Como ele não está te ouvindo, é a maneira de chamar a sua atenção para que se tenha um contato visual. Sim, o surdo precisa ter um contato visual. É a forma de comunicação. Ele precisa ter o seu olhar atento à pessoa que está sinalizando, diferente da pessoa ouvinte.
que pode estar ouvindo e ao mesmo tempo estar prestando atenção em outros detalhes, né? Já o surdo ele precisa ter um contato visual para se estabelecer uma comunicação. Por isso que a língua de sinais é uma modalidade visual. Precisa estar atenta, precisa ser bem sinalizada para que se tenha uma atenção. Não adianta, por exemplo, ter uma atenção a outros equipamentos, como o celular, enfim. A comunicação com o surdo é pelo olhar. Portanto, a comunicação entre as pessoas deve ser feita a partir do momento em que se toque no ombro para que se tenha a atenção dos dois interlocutores. E quando você não sabe o sinal, é importante que você soletre a palavra para o surdo para que ele te ensine. Sim, o surdo ensina, ele vai te passando os sinais e você vai aprendendo. Então é importante que vocês, aprendam certinho a soletração dos números, saibam o alfabeto manual, mas não é somente ficar soletrando, A partir do momento que você já for aprendendo sinais, você vai decorando e colocando dentro de um contexto. Você só vai soletrar quando você não souber o sinal. E é de extrema importância, que você olhe a sinalização das pessoas, porque a gente precisa ver a expressão facial, a expressão corporal, o movimento, sim, porque eles compõem todos os aspectos da língua de sinais. Olha o exemplo. Quando eu sinalizo dessa forma, que eu faço essa expressão, olha, franzo minha testa, eu estou fazendo uma pergunta, olha, qual é o seu nome? Eu não preciso falar qual é o seu nome, fazer uma interrogação. Não, está todo dentro de um único sinal, olha, qual é o seu nome? É uma pergunta, Olha um outro exemplo. Esse aqui, olha. Quando eu liguei a minha expressão facial, meu movimento, significa o quê, ó? É uma negação, olha, eu não quero. Então, eu faço dessa forma, eu não preciso fazer passo a passo, não quero, Ele está todo em um único sinal, a expressão e o sinal, não quero. Quando é um sinal afirmativo, por exemplo, esse aqui, ó. Gosto, quero, ou não gosto, não quero. Perceberam? Então é importante ter atenção na expressão facial, corporal e no movimento. Olha esse, ó, calma, tranquilo, É o mesmo significado, ó. Calma, tranquilo, percebam, A questão do movimento, A pessoa, vai te apresentar o sinal, ela não tá nervosa, desesperada, ela tá falando para você, ó, calma. Agora você, vai aproveitar para assistir o vídeo novamente e vamos para a conversação. E vamos aprender novos sinais. E eu quero que vocês tenham atenção, Como que o surdo vive em casa? Como é a forma de convívio diário de uma pessoa surda? Como é essa experiência visual, a questão da cultura surda? Vamos lá?